Fala pessoal, vamos agora trabalhar com a função do segundo grau, também conhecida como função quadrática, beleza? Vem comigo. Então, vamos definir aqui a função do segundo grau. Função do segundo grau. E o que seria uma função do segundo grau, professor? É uma função definida de reais em reais. Como assim? Nós fazemos a seguinte notação, função de reais em reais. O que é que significa isso? Significa dizer que os elementos do domínio, conjunto de partida, podem assumir qualquer valor real, assim como o conjunto de chegada, que é a imagem, também pode ser representada por qualquer número real. Tudo bem? Beleza. Aí a lei de formação dessa função é a seguinte, f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, ou seja, uma expressão do segundo grau. Olha aqui, o expoente 2 caracterizando a função do segundo grau. E aí nós temos o seguinte, complementando a definição. Esses valores aí que aparecem, de A, B e C, são números que pertencem ao conjunto dos números reais, né? São as constantes. Lembrando também que o A não pode ser zero. O coeficiente A tem que ser diferente de zero. Por quê, professor? Porque se o A for zero, esse termo aqui se anula. E aí eu passo a ter os termos, né, bx mais c. Ou seja, ela se restringe a uma função do primeiro grau. Beleza? Joia, professor. Então, vamos avançar. Então, o que é que a gente precisa conhecer para trabalharmos com a função do segundo grau? Precisamos ter conhecimento, né, do comportamento do seu gráfico. E o gráfico de uma função do segundo grau, olha só para ele, o gráfico de uma função do segundo grau é a famosa parábola. É a famosa parábola. E essa parábola, ela tem dois comportamentos. Pode ter a concavidade voltada para cima ou a concavidade voltada para baixo. E quem define essa representação da concavidade é o valor de A. Então, se eu tiver um A positivo, a concavidade é voltada para cima. Se eu tiver um A negativo, a concavidade é voltada para baixo. E aí a gente até associa, né, ao desenhozinho aqui, A positivo, então tudo indo bem, o A negativo, tudo andando ruim, né, andando mal. Então a carinha de triste, a carinha de feliz. Joia? Beleza. Então nós vamos fazer o seguinte, primeiro passo para trabalhar com a função do segundo grau é verificar, né, a situação da concavidade do seu gráfico, que é indicado por A. Além disso, é necessário também dominarmos, né, aquelas situações do delta de uma equação do segundo grau, saber calcular as raízes e as informações do delta, se o delta é maior que zero, delta é igual a zero ou delta é menor que zero. Tudo bem? Todas essas informações são importantes no estudo da função do segundo grau. Então vamos a ela. Então a primeira situação é a seguinte, podemos ter, né, o A sendo A, vamos para o primeiro caso aqui, se o A for maior que zero, eu posso ter três comportamentos para uma função do segundo grau. Eu posso ter as seguintes representações, vamos colocar as três representações aqui. Aqui eu tenho três situações que podem acontecer quando eu estou diante de um A positivo. Aqui é o eixo Y. Aqui é o eixo X, eixo Y, eixo X, né? Y e X. O que é que acontece? Eu posso ter um delta maior que zero, posso ter um delta igual a zero e posso ter um delta menor que zero. Então, se o delta for maior que zero, né? Vamos começar aqui com a situação dele ser maior que zero, o gráfico pode ter um comportamento desse estilo aqui, Então, isso aqui é com delta maior que zero. Por quê? O delta maior que zero, eu tenho duas raízes reais e desiguais. Mas posso ter também um delta igual a zero. Aí, se o delta for igual a zero, aí o gráfico vai ter esse comportamento aqui,
A parábola tocando em um só ponto do eixo x. E se o delta for menor que zero, aí a parábola não toca o eixo x. Ok? Indicando que não existem raízes reais para essa situação. Então vamos analisar aqui pontos importantes da parábola. São os seguintes, ó. Onde a parábola corta o eixo y é o valor de c. Onde a parábola corta o eixo y é o valorzinho de c, ó, dessa constante aí c. Beleza? Então aqui, ó, é c. Aqui também é o c. Joia, professor? E onde a parábola intercepta o eixo x são justamente nos valores das raízes. Então, é por isso que quando o delta é maior que zero, ela vai tocar em dois pontos do eixo x, porque aqui corresponde a x uma linha e aqui x duas linhas. E quando o delta é igual a zero, sabemos que lá da equação segundo grau, né? Que as raízes são iguais, reais e iguais, ou seja, x uma linha é igual a x duas linhas. Por isso que ela só toca em um ponto do eixo x, porque x uma linha é igual a x duas linhas. Tudo bem? E quando o delta é menor que zero, aí eu não tenho raízes reais, por isso que ela não toca o eixo x. Lembrando sempre, né? Quando a curva, né, ou a reta toca o eixo x, é porque isso aqui corresponde à imagem nula, né? O y é zero. E quando eu tenho um ponto de intersecção da reta ou da curva com o eixo y, é porque aqui o x é zero. É por isso que dá c, porque quando eu substituo aqui o x0 e o x0, vai sobrar aqui o c. Tudo bem? Então essa aqui foi a situação para o a maior que zero. Vamos ver agora a situação do comportamento gráfico quando o a é menor do que zero. Então, ó, o a menor do que zero, vamos ver, fazer a mesma análise. O que é que muda? A concavidade da curva, né? A concavidade da parábola. Agora ela vai estar voltada para baixo. A concavidade agora vai ser voltada para baixo. Porque o a é menor do que zero. Que y, x, x, x. Então, eu posso ter um dos três comportamentos. Posso ter isso aqui, ok? Aí, nesse caso aqui, ó, eu posso ter a parábola assim. Opa. Tocando em um só ponto, né? E aqui, sem tocar em ponto algum. Pois bem, então a mesma situação aqui, só muda a concavidade. Ó, aqui o a é menor que zero, isso aqui é o c. Esses pontos de intersecção da curva com o eixo x seria x uma linha e aqui o x duas linhas. Tocando em um só ponto aqui, ó, do eixo x, né? Porque x uma linha é igual a x duas linhas. Não toca em nenhum ponto, né? Então, o delta aqui, né? Aquela mesma situação. Delta é menor que zero. Aqui o delta é igual a zero. E aqui o delta é maior que zero. Por isso que eu tenho duas raízes reais e desiguais. Delta igual a zero, x uma linha igual a x duas linhas. E o delta menor que zero não tem raízes reais. Esse é o panorama, né, do comportamento gráfico de uma função do segundo grau. Tudo bem? Então, o primeiro aspecto já foi abordado aí. Aí, outra situação importante, que vai nos ajudar a resolver bastante questões e que é muito cobrado, né, pelas elaboradoras de prova, né, as questões referentes, né, a valor máximo e valor mínimo da função do segundo grau, né, são chamados ponto de máximos e ponto de mínimos. Tudo bem? Então, vai ser o seguinte, ó, vamos colocar aqui a situação. Eu tenho aqui uma parábola com cavidade voltada para baixo. Aqui eu tenho uma outra situação da parábola, agora com cavidade voltada para cima. Então, o que é que acontece aqui? Ó, esse ponto aqui é de fundamental importância. Isso aqui é o chamado vértice, né? É o vértice da parábola. Vértice.
da parábola. Aqui também, ó, o vértice da parábola. Aí o que é que acontece? Esse vértice aí, a ele está associado um valor x, né? Eu tenho uma abscissa correspondente a ele, que é o chamado x do vértice. E a cada x eu tenho um y correspondente, que é o y do vértice. A mesma coisa, isso aqui, né? Estamos trabalhando com o a maior que zero. E aqui, o a menor que zero. Beleza? Pois bem, então quando o a... Aí aqui, né, eu tenho o x, ó. O x do vértice associado aqui a um y, que a gente chama de y do vértice. Então, o que é que acontece? Quando o a é maior que zero, a concavidade é voltada para baixo, isso aqui nós chamamos de ponto de mínimo. Ponto de mínimo. Quando o a é menor que zero, esse ponto mais alto aqui, a gente chama de, né, esse vértice aí é chamado de ponto de máximo. Ponto de máximo. Por que mesmo, professor? Pelo seguinte, ó, quando eu estou diante dessa situação aqui, ó, se nós observarmos, ó, esse valor aqui é o menor valor que a função pode assumir em termos de imagem. Então, a imagem vai daqui, ó, do y do vértice para mais infinito. Tudo bem? Então, o menor valor assumido pela função é no y do vértice, quando o a é maior que zero. Quando o a é menor que zero, isso aqui, ó, é o maior valor que a função pode assumir. É o maior valor assumido pela imagem, né? Então, ela vai de lá de cima até para valores mais baixos. Então, eu digo que é do y do vértice, né, para menos infinito, no caso do a ser menor do que zero. Tudo bem? Então, essas são informações importantes da função do segundo grau. E aí, como é que a gente chega a esse valor aí do x do vértice e do y do vértice? Tem uma formulazinha para isso. O x do vértice, a gente define como sendo menos b sobre 2a. Menos b sobre 2a. Esse b e esse a são aqueles coeficientezinhos lá que aparecem na função do segundo grau. O a, o termo que multiplica x ao quadrado, e o b, o termo que multiplica o x. Então, aqui está o x do vértice. E se quisermos o y do vértice, aí a gente calcula o delta. E fica menos delta sobre 4a. 4a's. Certo? Pronto. Então, aqui são os valores que eu posso encontrar esse ponto aqui, né? Através dessas relações aí. Agora, se quiser, a gente pode fazer também o seguinte, calcular só o x do vértice e substituir esse valor do x do vértice na função, que aí a gente vai encontrar o y correspondente, que é justamente o y vértice. Achou o x do vértice? Através da função, encontra o y do vértice. Lembrando também, informação, né, importante, que esse x do vértice, se nós imaginarmos aqui, ó, um eixo passando pelo x do vértice, aqui é um eixo imaginário, tá certo? Na realidade, ó, a gente consegue determinar que a curva, né, a parábola, ela é simétrica em relação a esse eixo aí que passa pelo x do vértice, ou seja, se divide em duas partes iguais, de tal forma que eu também posso calcular o x do vértice de uma outra maneira. Ó. O x do vértice, se eu tenho um eixo imaginário que passa pelo vértice, dividindo a parábola em duas partes iguais, então esse distanciamento aqui do x do vértice em relação às raízes, ele é o mesmo. Então, eu posso dizer, ó, que x uma linha aqui, x duas linhas, eu posso dizer assim, ó, que o x do vértice é a média aritmétrica das suas raízes. Olha aí, rapaz, que beleza, professor. Então, o x do vértice é a média aritmétrica de suas raízes. Pronto, posso utilizar também essa informação. Joia? Beleza, professor. Então, ficamos por aqui
e depois trataremos das questões. Beleza? Um abraço e até a próxima.